Bem-vindos ao canal Que Por Aí! Esse aqui é o 7º episódio da série Europa 2019, mas antes de falar do 7º dia em si, nós vamos fazer uma retrospectiva. Bom, fizemos essa viagem então em novembro de 2019. Nós saímos de São Paulo com destino a Madrid pela Air China. Aliás, muitas pessoas vieram me perguntar desde que eu falei lá no primeiro episódio que nós fomos para a Espanha pela Air China. Por que nós escolhemos essa companhia, como que era voar com a Air China, como que era o serviço, aeronave, enfim. Então eu estou para fazer um vídeo sobre esse assunto em breve. E aí então se você tem alguma curiosidade ou alguma pergunta sobre esse assunto, me manda aqui já nos comentários desse vídeo mesmo. Ou então se você preferir lá no meu Instagram, no @queporaí, me manda todas as perguntas, curiosidades que vocês tenham, que aí quando eu for fazer o vídeo então eu já respondo todos vocês. Bom, chegando em Madrid, então, nós pegamos o carro que já estava previamente alugado e seguimos para o nosso primeiro destino da viagem, que foi Valência. No dia seguinte, pegamos a estrada com destino a Barcelona, mas com uma parada super especial em Tarragona. Passamos 3 dias em Barcelona e aí pegamos a estrada para a França, destino Nice. Mas antes, uma parada para conhecer Cadaqués, a cidade de Salvador Dalí, e por conta do imprevisto que tivemos na estrada, conhecemos também Empúria Brava. Nosso 6º dia começou então em Nice, mas fomos conhecer Mônaco e São Remo na Itália. E se você não acompanhou todos esses episódios, eles estão todos reunidos aqui na playlist Europa 2019, que eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. Esse aqui então é o nosso 7º dia de viagem, e aí ele foi praticamente na estrada. Conforme a gente já tinha então montado o nosso roteiro, feito o nosso planejamento, esse dia seria o nosso dia de retorno para a Espanha, destino Madrid. Então nós acordamos bem cedo nesse dia, tiramos aí mais algumas fotos em Nice, demos mais uma espiadinha na praia e pegamos a estrada. Mas não exatamente como a gente programou, né? Porque quem acompanhou aí o 5º episódio da série viu que a gente teve um imprevisto aí na estrada, porque por conta, né, de umas manifestações, a fronteira estava fechada exatamente onde nós íamos passar da Espanha para a França. Bom, no nosso retorno não foi muito diferente, porque mesmo depois de 2 dias essa situação não estava totalmente resolvida, e nesse ponto também que nós usaríamos para cruzar da França para a Espanha, seguia fechado. Então a gente contou aí de novo com a ajuda do meu super irmão Tavo Ferreira, que nos ajudou aí com um novo percurso para que a gente conseguisse então entrar na Espanha e seguir o nosso destino para Madrid. Eu vou mostrar para vocês agora então qual era o nosso percurso inicial, né, aquele que a gente tinha planejado, e qual foi o que nós tivemos que fazer para conseguir entrar na Espanha. Então vocês podem ver aí que no percurso inicial a gente basicamente seguia aí pela costa até perto de Tarragona, depois pegava destino ali Saragoça e depois Madrid. Esse percurso tinha uma previsão de 12 horas e 25 minutos e 1.261 quilômetros. Como essa região da fronteira, perto de Girona, era exatamente onde estava a manifestação, onde estava o problema, nós seguimos um percurso em direção a Andorra para conseguir entrar então na Espanha. E aí depois sim, né, também passamos aí por perto de Saragoça até Madrid.
E aí você pode ver que essa previsão aí é de 13 horas e 11 minutos e 1.236 quilômetros. Apesar de ter uma diferença de quilometragem para menos, tem uma diferença a mais de hora, né? Uma hora a mais aí, porque a gente saiu da autopista. E aí então eu vou mostrar para vocês agora qual foi a consequência, né, dessa mudança aí de rota e o medo que nós passamos na estrada. Saímos de início então de manhã cedo, debaixo de chuva, e de cara já pegamos um acidente na estrada, o que já aumentou as nossas 13 horas previstas. Mas tudo bem, porque infelizmente esse é um mal que a gente tem que sempre prever nas estradas, que são os acidentes. Passando esse acidente, então, seguimos o nosso caminho e aí agora eu vou mostrar para vocês qual é a desvantagem de não termos conseguido seguir o nosso caminho inicial. É isso porque, apesar de lindo, a gente viu muitas paisagens bonitas e várias construções históricas que são típicas da Europa pelo caminho, né? Apesar disso, a gente estava sempre em estradas pequenas, né? Que normalmente só tinham uma faixa, e como a gente passou por várias cidades, o limite de velocidade aí também era muito menor do que se a gente estivesse dentro de uma autopista. Tudo isso só ia contribuindo para aumentar, né, o nosso tempo aí de percurso. Mas tudo ia bem, afinal o negócio é não se estressar e aproveitar a viagem. Mas isso não era tudo. Como nós mudamos o trajeto por Andorra, a gente estava então entrando na região dos Pirineus. E apesar de não ser inverno na Europa ainda, a gente estava no outono, as temperaturas já estavam bem baixas. E aí então, o primeiro sinal do que estava por vir. Isso mesmo que vocês viram, cruzamos com o carro na estrada com o teto cheio de neve, então já sabíamos o que estava nos esperando pela frente. Tá, mas espera aí, você deve estar pensando assim, vocês adoram neve, né? Deviam estar super felizes. E estávamos. Só aquela expectativa de saber que em alguns minutos a gente ia ver a neve, mesmo sem ter planejado isso, não era uma viagem para ver neve, e a gente ia ter esse encontro daqui a alguns minutos, claro que dava uma emoção a mais. Porém, sabíamos também que uma estrada pequena, com um penhasco do lado, neve caindo e um carro sem pneus de neve não combinavam. E é claro que tornou o caminho muito mais tenso, até porque a gente teve que fazer isso com muita cautela, o que aumentou também o tempo do percurso até Madrid.
Bom, diante aí de tantos fatores que nos atrasaram um pouco na estrada, nós optamos por praticamente não parar. Então nós fizemos pequenas paradas, realmente só para ir ao banheiro, comprar alguma besteirinha para somar com o que a gente já tinha ali para comer e, claro, para abastecer o carro, mas a gente praticamente não parou. Então esse trajeto acabou dando 15 horas e 30 minutos mais ou menos. É bem puxado, e aí alguns de vocês devem estar pensando assim, nossa, que dia perdido. Não, pra gente não é um dia perdido. Primeiro porque a gente gosta da estrada, vocês já devem até ter notado isso. E segundo porque foi o que nós planejamos, né? A gente sabia que esse dia seria o dia da estrada, e foi isso, inclusive esse planejamento, que nos permitiu conhecer todos esses destinos que eu mostrei aí no começo do vídeo pra vocês. Então assim, não foi nada perdido, e se você pensar, apesar de todos os percalços que nós passamos aí, de fronteira fechada, acidente na estrada, velocidade reduzida, estrada pequena, neve, sem o pneu de neve, apesar de tudo isso, foram só 3 horas a mais daquele nosso planejamento inicial, então nem foi nada tão grave. E aí, no nosso 7º dia de viagem, então, no final do dia, nós chegamos em Madrid. E aí aqui nós escolhemos então o Airbnb. Se você ainda não viu quais são os critérios que a gente utiliza na escolha da nossa hospedagem, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards também para você conferir. Aqui em Madrid, como nós ficamos 3 noites, a escolha foi um Airbnb. Bom, aí foi a hora de descansar para poder curtir o dia seguinte, né? E aí agora é a hora para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder a continuação da série que está quase chegando ao fim. E aproveitem também para já deixar aquele like, não espera o vídeo acabar, já aperta aqui embaixo no like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais uma vez eu quero agradecer a quem acompanha aqui o canal e até o próximo!